Nós vamos falar de 4 pecados cometidos e ensinados pelo sistema religioso. Acredite, isso está acontecendo nesse momento. O primeiro deles, o templocentrismo. Tudo gira em torno do templo. Matrimônio, batizado, apresentação infantil, tudo é dirigido a um templo. E isso é uma mal interpretação das escrituras sobre o que é verdadeiramente o templo. Não é o templo físico, mas sim o templo espiritual que somos nós, as pessoas. Em 1 Crônicas 17, 5-6 diz: porque em casa nenhuma morei, diz o Criador, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra e algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Portanto, queridos, o Criador jamais ordenou que nós construíssemos templos. Na verdade, nós somos o templo do Criador. Nosso Salvador ensinou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele se faz presente. Portanto, o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens, e o templocentrismo acaba sendo uma idolatria, uma falsa representação da salvação por meio de uma estrutura física e não por meio do nosso Salvador, Messias. Número 2. A idolatria aos sacerdotes e cantores. Por toda parte vemos pessoas idolatrando homens, sua biografia, falando dos seus feitos e enaltecendo as suas empresas religiosas. E isso é um grave pecado diante do Criador. Então o Messias, chamando para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e de que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Mateus 20, 25-27. Portanto, jamais devemos fazer acepção de pessoas, nem hierarquia, nem prestar homenagem a pessoas como se eles estivessem em um patamar mais alto do que outros irmãos. Na verdade, o Criador não faz acepção de pessoas, e aquele que quiser ser o maior entre vós deverá ser o menor, e será vosso servo. 3. A avareza. Muitas pessoas acreditam que servir a Deus representa ser próspero, como Abraão era, outros patriarcas, e que a falta de enriquecimento é um sinal de pecado, de infidelidade nos dízimos e ofertas. Mas as Escrituras dizem: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra o Criador? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Criador. Tiago 4, 2-4. É impossível para que você sirva o Criador nesse mundo e se você também sirva aos bens materiais. Nós não podemos servir a 2 senhores. E para obter riquezas nesse mundo, você precisa conciliar com as obras do maligno. Você precisa se conformar com esse mundo. E isso jamais as Escrituras ensinaram. Nós não vemos nenhum discípulo rico. Pelo contrário, eles eram desprezados e pobres para esse mundo, mas receberão 100 vezes mais no mundo vindouro. Número 4. A hipocrisia. Você já percebeu como muitos líderes religiosos conseguem usar o nome de Deus mesmo com uma vida totalmente devastada por escândalos e outros pecados? Como essas pessoas conseguem terminar no fim do dia e se encarar a si mesmos diante do espelho? Sim, queridos, isso é real. O Messias repreendeu duramente esses hipócritas, dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Mateus 15, 7-9. Muitas pessoas, para agradar líderes ou alguém, vivem uma
farsa religiosa que não representa o seu caráter, seus sentimentos reais, seus pensamentos. Isso acaba levando mau testemunho diante do mundo e dando mais opróbrio e prejuízo à salvação das almas do que ajudando. Isso porque o sistema religioso obriga pessoas a viverem um estereótipo que elas não são. Mas nós sabemos que nós temos que ser verdadeiros e autênticos no nosso cotidiano, quando estivermos sozinhos, no nosso íntimo. É isso que o Criador pede de nós, independente de quem nós sejamos, até o momento que o Criador possa nos lapidar e nos transformar verdadeiramente. Estão aí 4 pecados que o sistema religioso ensina e pratica. Não esqueça de levar isso para irmãos que estão ainda aprisionados nesses enganos. E não esqueça, nós somos a resistência.